Tem algumas formas, tá? Primeiro a gente precisa entender, existem duas fases, eu costumo dizer. Tem a primeira fase que é a gente se livrar de ruído, né? Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que, como dizia Peter Drucker, a gente faz bem feito que não deveria nem ter sido feito, né? Quando a gente tem objetivos muito claros, profissionais, para a nossa carreira, da empresa que a gente trabalha, para as metas que a gente tem no time, para as relações que a gente precisa construir, quando a gente tem isso muito claro onde a gente quer chegar, e você foi muito feliz quando você disse, né? A gente precisa ter objetivos definidos. Quando a gente tem isso certo, ou claro na nossa cabeça, as nossas escolhas elas começam a ter sim e não. Pera, isso me aproxima dos meus objetivos? Sim, então eu devo fazer. Isso não me aproxima, ou seja, me distancia ou não tem nenhum efeito para alcançar o objetivo? Não, não tem. Então eu não deveria fazer. Por melhor que isso possa parecer para mim, assim, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me mandaram fazer. Não, não deveria fazer. E aí a gente vai trabalhar, obviamente, técnicas de comunicação, como se posicionar, entender por que que a gente não consegue dizer não para algumas coisas. Então, há muitas coisas que são ruído do ponto de vista de alcançar os nossos objetivos. Ok, tenho clareza sobre os meus objetivos e tudo o que eu faço, de fato, é relevante. Como que eu priorizo? A priorização, ela tem a ver com critérios. Existem várias formas, então a gente vai trabalhar, por exemplo, matriz de Eisenhower, onde a gente vai relacionar importância e urgência para entender quais são as tarefas com maior impacto dentro em relação aos meus objetivos e as tarefas que têm um pouco mais de prazo ou menos prazo. Eu vou escolher por conta do prazo, que é um critério, fazer antes ou depois. A gente vai precisar criar critérios, tarefas, que é uma outra matriz que eu desenvolvi, que é a matriz FMD, que é a matriz de que são tarefas de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Tarefas fáceis, médias e difíceis. Eu organizo o meu dia organizando e agrupando essas tarefas para poder tracionar na execução. Prioridades, como também nós costumamos falar, não é possível, né? Por quê? Porque uma coisa sempre vem depois da outra. Não tem jeito. Então você vai precisar escolher uma coisa antes da outra. Mesmo que sobre duas coisas, olha, essas duas coisas são de igual importância. Ok, mas qual você vai fazer primeiro? Algumas você tem que escolher. E o único jeito é criando critérios claros. Quais critérios? O que você quiser. Pode ser impacto, pode ser prazo, pode ser complexidade, não importa. Só precisa ter critério. E o grande ponto aqui é como que a gente consegue, com consistência, dia após dia, colocar esses critérios à prova. Só que a gente não consegue criar nenhum tipo de regra de priorização pessoal se a gente não sabe o que a gente tem. Porque o que eu vejo muito acontecer é assim, Edu, às vezes eu tenho líderes e colaboradores individuais que vêm falar comigo, que participam de treinamentos que eu dou e falam, Stênio, eu tenho muita coisa no meu dia a dia. E eu pergunto, muita coisa o quê? Não, é muita coisa. São várias tarefas. Quais tarefas? Não, é muita coisa. Se a gente não tem visibilidade e clareza do que nós temos, é impossível a gente priorizar. Porque sempre a gente vai lembrar da próxima, da que está mais perto. O Gary Keller traz uma imagem muito legal no livro A Única Coisa, que ele diz o seguinte, se você colocar uma coisa em primeiro plano, tipo uma caneta, e você colocar um vaso que é, sei lá, 50 vezes maior que uma caneta, num segundo plano, e você fechar o olho assim e olhar, a caneta vai ser maior que o vaso. Porque a gente sempre acha que é maior aquilo que está na nossa frente, ou seja, que não tem prazo, que está aqui, ó, chegou. Então sempre o que está na nossa frente vai ser mais importante. Vai acontecer o quê? A gente só vai dar atenção para o que está na nossa frente. Se eu não sei todas as coisas que eu preciso fazer em um tempo determinado, eu não consigo me planejar. Tudo é urgente mesmo, porque quando chega na minha frente, já está sem prazo. Então não adianta eu querer buscar a melhor ferramenta para priorizar, não adianta eu criar critérios se eu não souber quais são as tarefas que eu tenho que fazer no meu dia, que são importantes para mim e que eu preciso fazer. Sem isso não dá para priorizar, senão fica capenga, sabe?